O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, 19º domingo, dia do nosso Deus, primeiro dia da semana. Hoje, nesse domingo, nós também celebramos o Dia dos Pais. Estamos colocando como intenção também todos os pais, é muito importante. Mas antes eu gostaria apenas de colocar algumas questões sobre as leituras de hoje. Primeira leitura nos coloca, ela é curtinha, um dos textos mais antigos, inclusive, do Antigo Testamento. Elias, o grande profeta. Deus pede para ele sair. Elias estava com medo de morrer, porque ele tinha, em nome de Deus, dito. Se vocês olharem os capítulos anteriores, ele foi denunciar para o reino do norte, para o rei, estava lá, que ele tinha sua esposa, e a sua esposa era uma mulher totalmente envolvida com os ídolos de Baal, e Deus através de Elias tinha dito que todos aqueles que adorassem Baal iriam morrer. Então a mulher do rei de Israel, da parte do norte, e ele era do norte também, Elias, precisou fugir porque a esposa do rei disse que ela não ia sossegar enquanto ela não mandasse matar Elias, o profeta de Deus, por raiva, né? Então Elias estava perambulando, até que Deus disse: "Elias, vá para onde eu te mandar." E foi levando ele até o Monte Horebe, ou Sinai.
Detalhe aqui, ali é onde aconteceu aquele encontro também, antes com Moisés, no mesmo monte. E Moisés tinha recebido a aliança, as leis para o povo de Israel. Um detalhe interessante também, porque o Monte Sinai fica no Egito, e não tem nada a ver com Jerusalém, nada, cidade de Cristo. Aí você pergunta, mas então por que Deus revelou-se para Moisés lá, e agora Elias também, Deus envia ele para lá, não é? Primeiro para dizer que Deus ele se revela em qualquer lugar do mundo, para todas as nações, não necessariamente ao povo de Israel, não necessariamente ao povo ali de Jerusalém. Primeiro ponto é esse. 2, para a gente entender, ainda mais nós cristãos, precisamos ter isso muito firme, a importância da gente fazer procissão, romarias. Da onde vem esse termo? Vamos fazer uma procissão? Vamos fazer uma romaria até a Basílica da Mãe Aparecida? Da onde vem? Vem desse chamado de Deus que diz para a gente sair de onde a gente está e vai para mostrar a vida dele, glorificando ele, fazendo um caminho até o lugar que ele nos manda. Que na verdade, irmãos, vamos falar assim, a mais pura verdade da fé bíblica nossa. Nós estamos a caminho, nós estamos numa grande procissão deste mundo para a vida eterna. Então, da onde vêm as procissões? Vem da Sagrada Escritura, quando Deus pede para a gente sair do nosso lugar e vai para o lugar onde Ele manda, onde Ele pede para a gente ir, ok? Daí vem as romarias, as procissões. Bom, dito isso, aqui tem uma questão que vale a pena a gente lembrar. Horebe ou Sinai, depende apenas de uma questão cultural da época. Sinai ou Horebe é o mesmo monte. O que tem a ver esse monte? Porque Moisés ali recebeu primeiro as leis de Deus. E agora Elias faz uma nova experiência, que Deus disse, fica lá, eu vou passar. E aí começa a ter essas maravilhas naturais. Vem um vento impetuoso, e Elias se esconde dentro de uma das fendas dessa montanha, mas Deus não estava nesse vento impetuoso não. Aí veio depois, deu um terremoto, abalou as estruturas. Ele pensou no primeiro momento, Deus então está no terremoto, na fúria do planeta. Não, Deus também não estava no terremoto, até que uma brisa leve, o Espírito Santo, aqui é importante entender um discernimento, viu? Passa na brisa leve Deus estava. Agora um detalhe, a gente viu no dia 6 de agosto, agora, nós celebramos o domingo da transfiguração de Jesus. Interessante que na transfiguração do nosso Deus, Ele estava onde? No monte, só que não o Monte Tabor, não o Sinai, nem o Horebe, Ele estava no Monte Tabor. Ele leva Pedro, Ele leva Tiago e leva Tião, e leva João. Ali Jesus se transfigura, e quem aparece naquele monte? Quem aparece ali junto com Jesus? Moisés e Elias. Um representando a lei, que é a lei de Deus, Moisés, aliança, e o outro, os profetas. E ali, os dois estão ao lado de Jesus, que mostra o quê? Que a palavra de profecia e a lei, a aliança, é o próprio Cristo Jesus, ok? Então significa que no monte, no lugar onde Deus habita, Cristo é o Senhor. E a pessoa de Moisés nada mais é do que figura de Jesus. E os profetas falavam aquilo que a própria boca, que é a palavra, que é Jesus, fala. Então esse retrato é importante a gente entender, ok? Primeiro momento é para a gente entender tudo isso. O valor da procissão, a palavra de Deus que diz para você e para mim, sai da tua vida de acomodação, do teu jeito,
e comece a viver e vá para onde eu te enviar. Quem está dizendo isso? Jesus. É o Espírito de Cristo que nos impulsiona. Essa brisa leve é o Espírito Santo que eu e você e nós recebemos no dia do nosso batismo. Não é outra coisa. Ok? Isso aqui, olha gente, isso aqui precisa ser a cartilha da nossa vida. A cartilha da nossa vida. Muito importante a gente compreender bem essa passagem que a Escritura nos coloca. E hoje, agora também, no Santo Evangelho, a gente vê Jesus, agora, sendo Ele a palavra viva, nos colocando diante de um contexto muito nosso. Olha aqui, Jesus, Ele sobe ao monte para orar a sós. A noite chega, Jesus continuava ali sozinho. A gente viu em várias passagens bíblicas que Jesus orou muito. E a gente deveria questionar, por que Jesus, sendo Deus, precisou rezar tanto? Porque Ele também era homem como nós. A gente já falou nisso várias vezes. E por que Ele rezava tanto ao Pai? Para Ele adequar a vontade do Pai na dele, e não a dele naquilo que o Pai deveria fazer. E que isso nos significa que, sem orar, sem uma pessoa que não reza, pode ser católico, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa, ele nunca vai se moldar a Cristo, nunca vai se moldar a Deus. Ele sempre vai fazer o caminho dele, segundo ele. Então Jesus mostra que a oração é o caminho, é o sustento, é a arma principal para a gente deixar o meu jeito, o renuncia a si mesmo, começa com a oração. Então Jesus colocou-se em oração e ficou ali muitas horas. A barca tem dois significados no mar da vida. O mar que tem coisas boas, mas o mar também às vezes nos engole com circunstâncias difíceis. A barca é o corpo de Cristo, a igreja, a sua igreja, e também a barca pode ser eu. Eu sou uma barca que está no meio desse mar, desse mundo. E quem caminha sobre o mar? Aqueles que têm a vida de Cristo e não faz a sua vontade, mas a de Deus, é capaz de andar sobre o mar da vida, como Jesus andou. E não tem medo quando chegam os momentos difíceis da vida. Chora, muitas vezes se entristece, sente saudade, mas não tem medo, porque tem a fé convicta de Cristo que vai superar. Então o Evangelho está nos colocando isso. Jesus, ao andar sobre o mar, vem de encontro com a barca dos seus apóstolos. Significa isso? Aqueles que são batizados, Ele vem sempre no nosso encontro. Nós nunca estamos sozinhos. A gente tem a impressão que está sozinho, muitas vezes na nossa vida, principalmente quando a gente está sofrendo alguma coisa, não é? Mas Cristo diz que não. E Ele, olha o convite de Cristo. Ele pede para que a gente, se a gente acreditar que Ele está ali, nesse momento da sua vida, Ele pede, você também pode vir ao meu encontro que estou aqui. Venha, eu estou pisando sobre o mar. O que significa Deus pisar sobre o mar? Aqui tem alguns pontos interessantes. Você sabe por que Jesus ele expulsou vários demônios de pessoas que estavam endemoniadas? Para mostrar que o reino do demônio acabou. O reino do demônio acabou. O demônio não pode ter mais poder sobre aquele que chegou. Quem? O próprio Deus. E quando Cristo dá o Espírito Santo dele para mim e para você, ao curar, ao tirar os demônios de uma pessoa endemoniada, ele diz que o reino de Cristo chegou para destruir o reino de Satanás. Não é para fazer milagres, porque se Jesus viesse para tirar os demônios de todo aquele povo de Jerusalém, tinha muita gente. Ele não tirou de todo mundo os demônios, tirou de alguns, apenas para mostrar isso, que Cristo é o poder
Ele é a glória que não se esfarela, e que o maligno, o poder da morte, não pode ir sobre ele. Bom, dito isso, você olha ele andando sobre o mar. O mar é simbologia do quê? Do mal também, do poder das trevas. E quando Jesus anda sobre o mar, ele mostra: quem é que reina? Sou eu, e não o poder de Satanás. Por isso que ele diz: não tenhas medo. Não, eu lhe dei uma fé de quem tem o poder sobre o mar, ou o mal, ou sobre o maligno. E quando a gente passa pelos perrengues da nossa vida particular, na nossa barca de vida, Jesus está dizendo: por que tens medo? Por que você tem medo? Por que desiste? Porque o medo, quando Deus fala por que tem medo, é aquela coisa que passa no coração da gente. Será que Deus existe mesmo? Será que realmente tudo isso que eu estou buscando no Senhor está valendo a pena? Olha quanta coisa difícil está acontecendo na minha vida. Isso é medo, tá? Isso é falta de fé. O medo, ele está todinho envolvido na falta de fé, irmão. Tanto é que Jesus fala na hora: homem de fé pequena, não tenhas medo. Veja, é um complemento, é uma mistura. Mas quando eu tenho medo, é porque eu estou mostrando que a minha fé não está sustentada no poder de Cristo. Se ela não está sustentada no poder de Cristo, infelizmente ela está sustentada em quem? No poder das trevas. O que é o poder das trevas? Aquilo que me dá medo. Então isso aqui é muito importante, a gente fazer uma reflexão, trazendo para o seu hoje, trazendo para o seu agora. Veja, o que o padre contemplou até agora? O monte é onde Deus está. A brisa leve é o Espírito Santo. A nova aliança, quem veio trazer uma nova aliança com o novo povo de Israel? Com você, comigo. Qual é a nova lei? É a lei de Cristo. Eu vos dou um novo mandamento. Qual? Amai-vos como eu, não como você. Como você foi do jeito que você veio da barriga da tua mãe. Não serve para nada esse tipo de amor. Ele é um amor muito pequeno, porque você a ama de uma maneira particular. É como se você colocasse, essa época que eu ganhei bastante bolo, graças a Deus, né? E o bolinho mais gostoso que eu comi foi da infância. Não tem para ninguém não. Ó, às vezes a gente põe um pedaço do bolo dentro do, como é que chama aquela parte, de uma bandejinha reta, que você põe aquelas tampas de acrílico, né, por cima, que você fica vendo o bolo lá dentro. Só que quando você tampa aquele bolo, o que significa isso? Para que os agentes externos não venham contaminar o doce, o alimento que eu tenho ali, não é isso? Não é para isso? É para conservar contra a mosca, o meu amor, do jeito que eu vim, da barriga apenas da minha mãe, sem o Espírito de Cristo vivendo em mim, é como se eu colocasse uma tampa de acrílico sobre mim, e o meu amor, ele é totalmente limitado. Por quê? Eu não sou capaz de amar mais do que o espaço que eu tenho aqui, mãe, pai, e ainda se não pisar no meu calo. E ainda se o pai meu não me decepcionar, senão eu ainda me encolho mais como um caracol. Se o meu irmão de sangue não ficar com invejinha, com besteirinha comigo, aí eu amo ele. Então, veja, é limitado. O amor de Cristo não, o amor de Cristo é como se, é como se tirasse essa tampa de acrílico, e ele te dá o poder de você é capaz de amar, não só aqui os teus, mas ele vai além. Eu saio, por isso que Deus falou assim: Elias, sai do lugar onde você está, porque você está no mundo do medo, você está com medo de morrer, porque você está agarrado em você. Vai para onde eu vou te enviar agora, e eu vou lhe dar o meu espírito, eu vou passar na tua vida. Entenda como é que foi que eu comecei a homilia? Que Elias estava com medo de morrer, porque ele foi ameaçado de morte. Aí Deus fala assim: sai do teu estado de vida,
ou seja, apenas com o teu tipo de amar, sai daí e vai para onde eu estou te enviando, e você vai viver. Então veja, Elias obedece. São apenas reflexões para a gente entender. Eu não posso ficar vivendo do meu jeito, é limitado, é como se colocasse uma tampa de acrílico sobre mim. Eu vou amar a mim, muito, muito meu filho, muito, muito a minha mãezinha, e o pai, dependendo como é que ele foi pai, só um amigo que me interessa quando ele é bacana para mim, isso aí não é nada. Isso não interessa no plano salvífico, no plano, para o mundo interessa, mas no mundo de Deus não interessa nada. Então, essa montanha é onde é a minha vida de oração. Quem é que vai me dar a graça de ter o Espírito Santo para conduzir os meus sentimentos? É Jesus. Ele é a palavra, Ele é a nova aliança, Ele é a palavra profética que se cumpre. Por isso que o padre falou de Moisés, falou de Elias, e agora o padre está falando de Jesus, que nós somos agora o povo da nova aliança. Aí ele está dizendo, eu venci a morte, por isso ele anda sobre o mar. O mar é uma representação, não só das coisas cotidianas nossas aqui, do dia a dia, como o mal. Por exemplo, no Apocalipse, para quem gosta de ler, já leu, tem uma passagem que diz assim, quando tudo será transfigurado, toda a criação será transfigurada, e o mar, o mar, não o mal, mas eu vou explicar isso, o mar não existirá mais. Se você não entender isso, você vai ficar assim, nossa, será que as praias lá no Guarujá, litoral norte, as praias nordestinas, aquele litoral nordestino todinho, as águas que banham as grandes ilhas no mundo, o mar do Atlântico, Pacífico, Ártico, vão acabar? Não, eles serão transfigurados. O mar é essa representação do mal, e o mar não existirá mais. Quando? Quando tudo será transformado pelo Espírito de Cristo. Mas enquanto a serpente que já foi devorada, destruída, melhor dizendo, por Cristo, o corpo, lembra que o padre falou? Quando você mata uma serpente, quando alguém mata uma serpente, corta a cabeça dela, ela já está destruída. Mas o corpo ainda demora para parar de bater, de ficar assim, e nessa que ele está se batendo, parece não, ele vem em cima de você e machuca. Então olha só, por isso que Deus está falando, até o dia que tudo será transfigurado, e o mar não vai existir mais. Mas enquanto o mar existe, se debatendo, Jesus aparece andando sobre ele, e ele vai estar dizendo o que para você? Sabe a tua vida hoje? Sabe a situação que você está passando agora? Esta situação que você está passando agora, ou que você está temendo que está acontecendo, ou vai acontecer com teu filho, com alguém, olha para mim onde eu estou sobre o mar, não estou? O mal que vem te pegar, lembra de Elias também. Então, sai desse medo, e se ponha-se sob a ordem do Espírito que eu lhe dei, suba até aí. E a gente tem medo, as pessoas que estão vindo aqui às missas de terça-feira, é uma missa igual a esta, só que antes da gente começar a missa, a gente faz um clamor. Nesse clamor, o que o padre está fazendo com o povo que vem aqui? Toda terça-feira, 7h30 da noite, o padre faz, eu uso esse termo, uma descontaminação. O que é isso, padre? Nada mais é do que a gente pegar, subir naquilo que a gente tem. É uma maneira, é uma metáfora, subir naquilo que eu tenho. O que eu tenho? O Espírito de Cristo. E o que eu faço? Bom, com o Espírito dele, eu vou proclamar na oração, orando, que tudo aquilo que eu estou passando agora, lugares onde eu fui, fiquei com peso, fiquei bocejando muito,
aquele estresse que eu tive no final de semana com pessoas próximas a mim, perdas, notícias ruins, coisas que eu vi que me impressionaram muito. Veja, eu estou dando exemplos. O que a gente faz? A gente eleva no Espírito de Cristo e começa a dizer o quê? Senhor, no poder da tua glória que venceu o maligno, isto que venha tentando me amarrar na tristeza, tentando me amarrar no desânimo, tentando me confundir, que eu não sei se eu vou para lá ou vou para cá, entende? Eu proclamo no teu Espírito, Senhor, que caia agora, não é depois não, agora da minha vida, tudo aquilo que chegou e alcançou o medo na minha vida. É como se você dissesse: Senhor, eu estou com medo, como Pedro falou, Senhor, help me, socorre-me. Mas eu estou pedindo para Deus, então o que eu faço? Senhor, no poder do teu nome, eu anulo palavras de maldições, olhares que me fizeram mal, coisas que mandaram fazer no oculto, eu não sei onde eles fizeram, armadilhas que foram planejadas às escondidas, com pessoas humanas como eu, que são filhos de Deus, eles armam contra mim. Está no Salmo. Senhor, que seja quebrada todas as tentativas de Satanás para me destruir agora. Essa notícia que eu acabei de ouvir, que oprime a minha alma, Senhor, eu não consigo dormir. Depois que eu ouvi essa notícia, eu tremo por dentro. Então, Senhor, eu lhe peço nesta hora, sobe até o monte que eu vou passar, suba aí, e ali, na brisa, no Espírito de Cristo, eu proclamo: saia agora, tudo aquilo que vem invadindo a minha área emocional. Isso serve para quem está depressivo, isso serve para quem está sem esperança, para as pessoas que têm problemas de insônia noturna, não dorme, pessoas que estão prestes a tomar alguma decisão muito importante na vida. Ali, o padre sobe até Cristo e fala: Senhor, eu entrego tudo agora, Tu és a glória da minha vida, realiza o seu ou o teu querer, tanto faz, agora, sobre isto que eu estou trazendo. E se é alguém que te persegue, Senhor, eu peço agora sobre eles, eles são teus, como o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por eles também. Então eu peço o teu Santo Espírito na vida deles. Isso é subir na montanha, é você fazer uso, é usar, é pegar aquilo que você quase nunca pega, um momento oracional para declarar: Cristo anda sobre o mar. O mar não pode mais me engolir, porque engoliu você depois da morte daquela pessoa, engoliu você depois que você começou a ser perseguida no local de trabalho onde você está, você afunda. E Jesus, andando perto de você, diz: não tenhas medo, com nada que te acontece, nada pode, se você crer em mim, nada pode te afundar. Ah, mas eu perdi alguém muito querido na minha vida. Sinto muito, meus sentimentos, mas se tu tens o subir na montanha de Cristo, mesmo perdendo esse ente queridíssimo, mesmo, tu não afundas, tu choras. Chorar é uma coisa, afundar é outra coisa. Ficar caído à beira do caminho é outra coisa, hein? Se levantar na hora da queda é uma coisa, ficar caído é outra coisa. Então, irmãos, quando a gente ora, a gente ouve e obedece o que Deus fala. Sai de onde você está. O que é onde eu estou? A circunstância da minha vida. Eu estou vivendo um drama.
Eu estou passando por um drama que eu estou desconcertado. Eu estou afundando na tristeza. Eu estou afundando na dúvida. Eu estou me afundando na raiva. Eu estou me afundando no revide. Eu preciso revidar. Você está afundando pelo mar. Quem é o mar? Aquele que ilude você, aquele que te faz você agir do teu jeito. Ele te engole. E Jesus aparece na tua frente, pisando sobre o mar e dizendo: não tenhas medo. Não tenhas medo. Senhor, se for tu mesmo. É na hora da oração também. Olha que coisa linda que Pedro falou. Olha que coisa mais linda. Pedro saiu da barca dele, saiu do seu jeito e começou a andar sobre o mar. Veja, vocês entenderam agora direitinho o que significa andar sobre o mar? Ele sai da estrutura acrílica que fecha ele arranca e começa a sair daquilo, e ele começa a ir. Mas na hora que o vento, o que é o vento? Qual é a representação do vento aí? De novo, eu comecei a prestar atenção na perda que eu tive, nas perseguições que eu estou tendo. Eu de novo comecei a dar atenção na ira que eu estou com aquela pessoa. Aí o que acontece? O mar, o diabo começa a te sugar. Aí na hora, Senhor, olha como eu estou. Jesus segura você. Se você gritar pelo nome dele. Gritar é apenas uma metáfora. É chamar Jesus pelo nome. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Jesus, eu sei que tu caminhas comigo. Então veja, é orar. Um ser humano que não ora não é cristão. Ele anda com as suas próprias pernas. E aí as consequências, elas são suas, meu irmão, minha irmã. É morte. É ser engolido pelo mar da vida. Repito. Jesus anda sobre o mar. Significa o quê? Significa que você vai experimentar. E Deus vai permitir que você continue experimentando as ondas fortes, ou seja, os momentos difíceis na tua vida. Ele não vai tirar você da experiência, do experimento de perder alguém que você ama. Não, provavelmente você vai perder. De você ter decepção às vezes com uma pessoa que sempre se disse amiga sua, e talvez no momento mais importante da tua vida você sentiu uma traição da parte dela. Deus não vai te poupar disso, como já não poupou a muitos aqui. Já experimentou isso? Doenças, na criação de filhos, um ou outro, sempre aquele que é um espinhinho, que você nunca vai entender, por que esse meu filho faz isso? Depois de tudo que eu, meu marido, ou eu e a minha esposa fizemos por todos os meus filhos. Olha a resposta que ele está. A gente nunca vai entender. E Deus não vai poupar muitos aqui de poder ter também um filho ou uma filha que seja assim. Mas se alguém tiver com Cristo, vai entender que mesmo aí, com tudo isso, isso é graça de Deus também. Por quê? Porque é uma maneira de fazer você sair de você e ir para Cristo. Aí eu tenho um filho com muita deficiência nisso, naquilo. É? Significa agora, Deus falando, sai desse medo, sai do teu jeito de olhar para o teu filho, esse de uma maneira particular. Você sempre murmura mais desse teu filho. Você toda hora aponta o teu envelhecimento por causa desse teu filho, que você anda doente por causa desse teu filho. Sai desta circunstância e vai para onde eu estou te mandando. Sobe na montanha, entra em oração. Eu passarei ali, e na hora que eu passar lá, o que você vai fazer? Você vai sair de você, e você vai pegar carona nos meus sentimentos, com o meu espírito. E não tenhas medo. É isso que Jesus está falando para mim e para cada um de vocês. Agora. Ele está falando agora. E se alguém duvida que Deus está vivo, é porque é surdo.
Porque Cristo fala às claras com você. Às claras com você. Olha, irmãos, o evangelho todinho o que Cristo está mostrando. E quer ver outra coisa? Sabe aquela pessoa, pode ser seu filho, que é aquela cruz que você sempre murmura, pode ser um colega de trabalho, colegas no plural, no seu trabalho, que te deixa extremamente destemperado, a ponto de se afundar na ira, na raiva. Veja, essa pessoa, você fala, essa pessoa não tem jeito, viu, padre? Esse não, já há anos que a gente está vendo isso. Eu estou morrendo, estou envelhecendo, a pessoa não muda. Espera lá, escuta a palavra de hoje de Paulo na segunda leitura. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, ele está falando do povo de Israel, o povo judeu. Ele é judeu, Jesus é judeu, Maria era judia, os apóstolos eram judeus. Só que um número muito pequenininho só que se aderiu ao cristianismo. A maioria do povo judeu não. Imagina uma árvore enorme, toda a árvore não aderiu a Jesus. Somente um raminho desta árvore é tirada, desta mesma árvore, tiraram da árvore, daquele raminho, são os judeus convertidos, uma minoria, uma pequena porção, e é plantada numa outra terra. Imagina essa cena, aquela arvorezinha de nada, cresce, 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 um raminho se torna uma árvore enorme. Quem é essa árvore? Somos nós cristãos, que saímos dos judeus. Por isso que a gente não pode falar mal dos judeus, porque eles foram os primeiros a ser escolhidos por Deus. Paulo está falando isso. Eles foram o primeiro povo amado por Deus. Paulo está falando isso, que Jesus primeiro fez o trabalho de conversão para o povo de Israel, não para os pagãos. Os pagãos chegaram depois da morte de Cristo. E está dizendo, e Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, o que? Que este povo que não quis ouvir a Deus, no fim de tudo, quando Cristo vier em glória, eles todos, os judeus, que não creem em Cristo como Jesus e Senhor, todos eles se converterão à fé em Cristo Jesus, ou seja, a alma deles será, a consciência deles será declarada. Paulo está dizendo, só vocês lerem depois na Bíblia, para Paulo falar assim, irmãos, não se envaideça você que é cristão, porque você está melhor do que o teu filho hoje na fé, porque você hoje consegue fazer coisas que aquela pessoa que você trabalha não consegue. Não se envaideça não, porque um dia você também pode cair como teus irmãos. E outra, e no fim de tudo, como os judeus está declarado pela boca de Paulo, que será todos vão se render a Cristo. Este irmão, este filho, este alguém que você não gosta, pode um dia se voltar para Deus. Talvez não no seu tempo, talvez não na época que você viver aqui, mas por causa das tuas orações e pela intercessão de muitos. Essa é a nossa fé. E termino aqui dando um recadinho para os pais. Você que é pai, eu já vi quem são os pais aqui. Eu quero dar uma palavra da igreja para vocês. Vocês são insubstituíveis na família. A mulher, ela tem um dom específico que Deus deu para ela, e ela é insubstituível no papel de mulher e mãe. E por mais, e hoje a gente entende que muitas mulheres precisam fazer um papel que não é delas, e fazem muito bem, mas não tem eficiência, nunca terá. E sempre essa família ficará meio calejada por não ter mais a presença do masculino lá dentro. Mas que masculino? Não procriador. Para Deus, quem procria é boi, é cavalo, é gato, é passarinho, tá? Esses procriam. Deus chamou você com uma vocação, ou seja, dada por Deus para ser pai. Por isso que a gente chama
o pai de pai, por causa do Pai do céu, que lhe confia um ministério especial, que nenhuma mulher no mundo terá nunca. Eu vou falar devagar. Nunca. Ela pode virar de ponta cabeça, ela pode ser a mãe, mãezinha, mãezona, coluna, mas nunca, nunca, por palavra de Deus, nunca vai poder fazer aquilo que é próprio de um pai vocacionado como pai, não procriador. Procriador, as mães estão dando um baile em vários, vou chamar pai, mas são só procriadores, porque não tem participação nenhuma. Aí elas merecem todo o louvor. Fora isso, o pai temente a Deus é um homem que ora. Primeiro. 2, vou revelar algo aqui bíblico para os senhores. Pai, um detalhe aqui, não dá parabéns para mim hoje não, eu não sou pai biológico. Hoje no mundo secular é o dia do pai biológico e o pai adotivo. Pai de família que tem esposa, que namora com a esposa, que tem os filhos ao redor da mesa, contadinho, 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, sei lá, ou mais. O dia do padre foi há 2 semanas atrás, dia 4, tem que dar parabéns para mim, foi 2 semanas atrás. Hoje é dia do pai confiado a Deus, no sentido família bio, para aumentar o número das famílias aqui. Tá bom? Deixei isso bem claro. Detalhe: o homem, pode reparar, em casa, quem é que fala mais? É o homem ou a mulher? A mulher. Quem foi que Cristo apareceu primeiro? Foi para um homem ou foi para uma mulher depois ressuscitado? Uma mulher. Por quê? Porque ela fala muito, ela é rápida para falar. A notícia se espalha com precisão rápida. E se tivesse internet naquela época, em questões de 2 minutos, o mundo inteirinho saberia que Cristo ressuscitou. Mas isso não é uma desqualificação feminina, não. Isso aí é dom que a mulher tem. E o homem? O homem fala menos. Por quê? Vamos agora às provas. O homem, ele é aquele que é o guardião da família, não é? Olha para José. O que o anjo revelou no sonho para José? Tu serás o responsável para guardar a mulher e o menino, ok? E tu irás, lembrou dessa palavrinha hoje na homilia? E tu irás para onde eu te pedir. Vai levar a mulher e o menino para onde eu te falar. Então veja, lembra o que o padre disse? Não perca a figura de José. A figura de Moisés, quem é? Jesus, não é? Muito bem. Moisés, quem é que Deus se revelava profundamente? Moisés tinha um irmão dele, chamado Arão, e tinha uma irmã chamada Miriam, ou na outra versão pode ser Maria. Não tinha os irmãos dele? A quem o pai se revelava? A Moisés. Moisés não falava muito. Quem é que falava por Moisés os recados que Deus dava para ele, para falar para o povo, para a igreja ali? Quem? O irmão. O irmão. Até um ponto, tem aquela coisa, aquelas briguinhas de mulher, os homens se acham. Calma. Não, a gente não se acha não. É que Deus nos deu uma primícia que vocês nunca vão poder ter. Quem é que revela para quem tem família e é casado e é pai? Para quem Deus fala primeiro é para o homem, não é para a mulher não. Não é para a mulher. E se a Moisés é figura de Cristo, Cristo disse para a mulher: ide e falai para os meus irmãos, que eu espero eles lá na Galileia. E ela, obediente ao esposo, o esposo Jesus, foi quem? A mulher. Então Deus fala primeiro com o homem, que é pai. Ele fala menos, mas quando ele fala, quem é o porta-voz dele? A mãe.
E eu lembro quando meu pai, eu queria pedir para ir para algum lugar, dormir na casa do meu primo, e se ele deixava eu ir, eu ia falar com quem? Com a minha mãe, que minha mãe era mais fácil, né? Aí eu chegava para a mamãe, eu quero dormir na casa do Paulinho, meu primo. Ela falava assim, por quê? Por causa disso. Ele falou assim, espera aí que eu vou conversar com seu pai. E aí já ficava aí, a coisa muda, né? Ai. Daqui a pouco ela falava com o pai conversava com ela, ou os dois vinham juntos, ou ela falava, pode ir, mas você vai ficar só até amanhã cedo, seu pai vai buscar você, ou você não vai. Mas quem é que deu a última palavra? O pai. Não adianta, não há mulherada, com todo o carinho do mundo, entenda, isso aqui não é uma chicotada não, isso aqui é colocar cada um no lugar ministerial. Mas eu estou falando de pais segundo a vontade de Deus, não procriadores. Procriador, Deus não revela nada. É para quem? Um pai que ora, um pai que faz caminho com Cristo. Primeiro, para quem Deus vai revelar? Para José. José, pega a mulher e o menino e vai para o Egito. Não falou para Maria. Depois pede lá no Egito, José, Herodes morreu, pega o menino e a mulher, volta para Jerusalém, para Nazaré. Ele fala, mulher, filho, vamos para lá. É um homem, é o pai, e isso é imutável, não será mudado nunca, porque o que Deus fez, Deus cumpre até o fim. Mas repito, não é para papai procriador, é papai temente a Deus. O efeito acontece. Eu fico assim meio horrorizado quando eu vou na casa de alguém, eu fico vendo aquela mulherada mandando, desmandando, você vai, não sei o que, pode ir, o pai que é tão, mas sabe, é um pouco moco mesmo, é um tonto, é um pouco moco, né? Eu fico olhando, mas é homem mesmo, não, é homem, mas meu Deus do céu, quem manda é a mulher, quem toma as rédeas em tudo é ela determina, você vai, não, está errado, quem tem que falar a última palavra é o marido. Mas aí eu entendo, ele é boco moco porque ele não é um seguidor de Cristo. Se fosse, a mulher podia até falar, bem, eu quero isso, ele vai lá e ele dá. Bem, eu estou precisando de dinheiro para fazer mercado, o maridão vai lá, toma. Bem, a gente precisa comprar um negócio para o nosso filho aqui, o marido vai lá e toma. Mas na hora que Deus revelar, faz isso, faz aquilo, deixa a matraquinha da mulher falar, ela vai ter que se calar, porque a palavra última é do pai, e não tem conversa, para quem segue Jesus. Para quem não serve Jesus, é pouco moco mesmo, é tonto, sabe aquela coisa, mas o que é isso, tem duas mulheres em casa? Ou é filho dela? Não, é que ô meu irmão, que isso meu irmão? Ei, reza meu irmãozinho, né? Não é para bater na mulher, nada disso. Se imponha como filho, como homem, pai. Pai, fala pouco, mas quando fala, fala. A mulher fala, depois que a gente com mãe, a mãe fala assim, tudo bem, mãe, valeu. Vou falar com o teu pai. Mãe, peraí, vamos conversar melhor. Não é assim? Por quê? É pai, né? E olha que o meu pai não ia em igreja. Meu pai era só cristão, batizado, acreditava em Deus e Nossa Senhora, só. Passando na frente da igreja, ele fazia o sinal da cruz, devia rezar do jeito dele. Só isso meu pai fazia. Mas ele não se impunha em nada sobre a fé da gente. Minha mãe queria levar a gente a catequese, vai. Quer naquela escola, vai. Mas quem dava a última palavra era ele. E não tinha conversa. Não tinha conversa. É pai. Pai, porque mesmo ele não ser um homem que orava o tempo todo, ele era um homem muito temente a Deus. Por isso que eu falo, ele tinha o jeito dele de rezar. Irmãos, é isso. Esse primeiro dia da semana, o Senhor deu um recado para nós, subirmos a montanha e subirmos até Deus e proclamar
que eu sou capaz de andar sobre o mar da morte. 2, os pais nunca afundarão quando eles forem fiéis à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um trechinho.